Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez e hoje para falar da última peça da armadura, a armadura de Deus, onde nós já falamos sobre todas as outras partes, né? E agora então nós vamos falar sobre a oração. Já falamos então sobre a verdade, a justiça, os sapatos do Evangelho da Paz, a fé como um escudo, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E agora no verso 18 de Efésios 6, Paulo nos diz para que nós possamos, antes de tudo, fazer tudo isso pedindo a ajuda de Deus, né, guiados pelo Espírito Santo, porque é uma guerra espiritual, não é uma guerra aqui terrena, carnal. Nós estamos aqui, mas estamos vivendo uma guerra espiritual. Então precisamos da ajuda de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo para que a gente consiga então nos revestir dessa armadura. E agora no verso 18, então, repetindo, pedindo, fazendo tudo isso, pedindo a ajuda de Deus através da oração, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, Paulo diz, não desanime, e orem sempre por todo o povo de Deus. Como que é isso? Como que é esse orar sempre? Como que é esse pedir a ajuda do Espírito Santo? Como que é esse orar por todo o povo de Deus? Vem comigo, vamos meditar nesse versículo então, da oração intercessória. Então vamos lá. Quem é o povo de Deus? Bom, de acordo com 1 Timóteo 2, o mesmo Paulo diz que antes de tudo nós devemos orar em favor de todas as pessoas. Então não cabe a nós direcionarmos quem é o povo de Deus. Cabe a nós orarmos por todos, né? Porque Deus deseja que todos sejam salvos, que todos conheçam a verdade. Qual é ela? Que só existe um Deus, o nosso Salvador, e que Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, Ele ressuscitou por nós. Essa é a verdade e nós devemos orar então, porque Deus disse que é bom. Tá tudo ali em Timóteo, 1 Timóteo 2. Vamos lá, gente. Por que, né, a oração intercessória? Se Deus ele já é onisciente, onipresente, onipotente. A oração não é uma obrigação, uma necessidade de Deus, né? Ela, na verdade, é um convite a nós que somos seus filhos, a nos colocarmos diante do Pai, a nos relacionarmos, pois nós temos o livre acesso à sala do trono do nosso Rei. A oração intercessória, o próprio Jesus intercede por nós. Então, se Jesus intercede por nós e nós estamos vestindo a verdade, como é a primeira a primeira peça da armadura de Deus, cingirmos com a verdade. Então, se nós estamos querendo nos tornar a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, nós temos que interceder. Ele nos deixou esse exemplo. E ele mesmo conta uma parábola, a parábola da figueira ali em Lucas 18, onde um homem mandou que seu empregado cortasse a sua figueira porque não tinha figos. O que essa figueira vai ficar ocupando a terra se ela não produz? Ela não dá frutos? Qual o objetivo, então? Ela fica aqui tirando os nutrientes da terra, ocupando espaço e não cumpre com o papel dela. Então veio o empregado e intercedeu ao patrão. Deixa eu afofar essa terra, deixa eu adubar, e aí se o ano que vem ela não frutificar, nós cortamos. Ou seja, alguém intercedendo pela figueira que não estava dando frutos. E isso é um exemplo que Jesus nos deixa da necessidade de nós intercedermos por pessoas. Talvez eu esteja falando aqui, por exemplo, outro exemplo de intercessão, Jairo. Jairo estava com a filha morta, morrendo. O que ele fez? Ele foi até Jesus, olha que lindo, né? Ele foi até Jesus. Então ele tinha fé que Jesus poderia ajudá-lo com a filha que estava morta ou morrendo, dependendo do evangelho, que você lê essa história. Mas assim, ele foi interceder, né? Onde ele tinha fé em Jesus pela filha. E Jesus
quando se dirigiu à casa de Jairo, ainda abençoou a mulher do fluxo de sangue. Então veja o poder da intercessão, né? O poder da intercessão fez com que Jesus se manifestasse, movimentasse até a filha de Jairo, e nesse caminho então a mulher do fluxo de sangue, que também tinha fé em Jesus, tocou nele, também foi até ele e foi curada, né? E aí ali também Jesus curou a filha de Jairo, que estava morta. Então, a intercessão é uma coisa muito importante. Às vezes a gente está hoje reclamando de um filho, de uma filha que não serve a Jesus Cristo, que está morto espiritualmente, um amigo, um patrão, um vizinho, alguém que seja importante para nós, que você entende que está morto espiritualmente e você não intercede, né? Com tantos exemplos aqui já citados e muitos outros que não dá tempo de citar aqui. Então é muito importante a intercessão. E a intercessão, como eu estava dizendo, não é uma obrigação, uma coisa que você faz porque Deus precisa. Não, é um privilégio, porque Deus já tem tudo sob controle realmente, né? Porque Ele é presciente, Ele sabe tudo, Ele é soberano. Mas ele tem um plano na qual nós, que somos seus filhos, somos convidados, através da intercessão, a participar desse plano, daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Então, na verdade, é um privilégio, é uma entrevista. Nós chegamos até o nosso Deus, até o nosso Pai, e falamos: Pai, o que o Senhor tem para essa vida? O que o Senhor tem para a vida do meu filho? Né? Como Jairo, eu preciso vê-lo ressuscitado. Ele está morto no vício, ele está morto na depressão, minha filha está morta na prostituição. Eu preciso da ressurreição do meu filho. Eu venho aqui interceder para que o Senhor permita que seja afofada a terra do coração do meu filho, para que o Senhor adube com o Espírito Santo a mente do meu filho, os olhos, os ouvidos dos meus filhos, da minha filha, para que eles possam então enxergar o amor de Jesus e recebê-lo como seu Salvador, para que ele venha ressuscitar diante do poder de Deus, né? Que a glória de Deus se manifeste. Dá tempo para o meu filho, como o empregado fez com o patrão, pediu um tempo para que aquela figueira voltasse, pudesse frutificar. Então eu peço tempo, Senhor, não diminua o tempo de vida, porque meu filho ou minha filha, ou meu amigo, as pessoas na qual você vai interceder, porque eles estão aqui na terra ocupando espaço e não estão dando frutos. Não diminua, não abrevia a vida deles, dá mais um tempo para que eles possam vir a frutificar, né? É muito interessante você mergulhar nessas parábolas de Jesus e pedir que o Espírito Santo te dê esse discernimento. Vai gerar uma convicção em você tão grande. É um convite que eu te faço aqui. E é muito importante a oração intercessória, porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem buscando a Ele solução para a nossa vida. Porque nós estamos tão perdidos nos nossos delitos, tão escravizados por Satanás, que a gente chega diante de Jesus precisando de uma nova vida. E isso não está errado. E Jesus transforma a nossa vida, graças a Deus por isso. Mas conforme nós vamos amadurecendo na fé, a gente tem que perceber, a gente precisa perceber que não se trata mais do eu, porque a Bíblia nos orienta que busque primeiro o reino de Deus e todas as suas necessidades serão acrescentadas. Ou seja, você já tem que deixar de se preocupar com o eu, né? Sair do eu e começar a olhar o reino de Deus. E o reino de Deus, então, é o quê? Que as pessoas venham conhecer a verdade conforme Paulo diz aqui em Timóteo 2, que Deus se agrada disso e que Ele quer que todos sejam salvos. Esse é o plano, que as pessoas venham conhecer a verdade, que Jesus é o único Deus e deu a sua vida por nós. Então já não se trata mais dos meus problemas, não se trata mais de eu ir diante do Pai para ocupá-lo com os meus problemas. Eu tenho que ir diante do Pai para poder buscar nele orientação para frutificar e então poder estender o meu tempo de vida aqui, porque eu sou uma figueira que produz figos. Eu espero que você tenha entendido, que essas meditações tenham te ajudado a se armar com a armadura de Deus, com as peças da armadura de Deus, que o Espírito Santo possa estar abrindo a sua mente. E então, para finalizar, já que estamos falando da oração intercessória, eu quero finalizar com uma oração aqui. Fique comigo nesses últimos minutos.
Oh, Deus querido, muito obrigada pelo privilégio, Pai amado, de ter, Senhor, o entendimento, aos poucos, crescendo do entendimento da sua palavra. Que o Senhor possa levar esse vídeo, Senhor, até aquela casa, Pai, onde porventura possamos ter um filho, uma filha que esteja morto, ou então, Senhor, num coração que precisa de ressurreição, numa família, Deus amado, que precisa de uma oração intercessória, que o Senhor possa estar abrindo os ouvidos, abrindo o entendimento, abrindo os olhos, Deus querido, daqueles que precisam desse entendimento, que o Senhor esteja levantando um exército de guerreiros intercessórios que possam estar com prazer de trabalhar para a obra do Senhor, na implantação do teu reino, que seja, Senhor, árvores frutíferas, árvores frondosas, que dê os seus frutos no tempo certo, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos guie e nos coloca, Deus amado, a alegria e o regozijo de fazermos parte desse exército. Reveste-nos, Senhor, com todas as peças da armadura do Senhor, que nós possamos guerrear no mundo espiritual, no poder do nome de Jesus Cristo, e que tudo seja feito conforme a sua vontade. Manifeste a sua glória na minha vida e na vida de todos aqueles que estão agora nos ouvindo, e que nós possamos então dizer amém. O convite da oração intercessória vem de Deus. O poder da transformação através da oração intercessória vem do Espírito Santo, mas a decisão de se ajoelhar e investir um tempo intercedendo por alguém que você ama, essa decisão é sua. Fique na paz do Senhor.